Essa é a previsão do dia de segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Eu sou a Tami, vou explicar quais são as nuances desse dia, as situações que você pode se deparar, as previsões aqui de cada área específica e também vou pontuar algumas situações que você pode perceber, situações que você pode de repente escolher melhor e também entender as nuances do dia, saber quais são as tendências, os caminhos, oportunidades, desafios, obstáculos e tudo que tiver aqui. E aqui eu tenho o Cavaleiro de Ouros nas finanças, Enamorados na área profissional, Roda da Fortuna na área afetiva, Valete de Espadas na área da saúde e da espiritualidade e Seis de Ouros aqui no conselho, tá? Então, começando aqui pelas finanças, nós temos o Cavaleiro de Ouros, que fala sobre uma situação onde talvez você perceba que essa segunda-feira pode ser meio burocrática. Pode ser que você esteja esperando receber o salário, esperando receber um valor, esperando algum cliente confirmar um pedido, esperando, sabe? É um dia que pode trazer uma certa lentidão aqui, pelo que eu vejo nessas questões de finanças, assim, né? Se provavelmente as tuas finanças principalmente forem provenientes do teu ofício, do teu trabalho, né? Então aqui é um dia que pode ser um pouco mais lento, assim, não vejo um dia de muitas movimentações financeiras. E é até interessante que esse Cavaleiro de Ouros ele lembra do perigo de gastar demais sem pensar nas consequências. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer alguma compra e é porque me vem muito esse Cavaleiro de Ouro, sabe? Porque ele vem até com uma energia assim de algo que alguma cobrança que pode chegar, inclusive, de uma forma assim um pouco inconveniente ou talvez sabe que pode atrapalhar de repente as tuas finanças, como por exemplo, quando a gente faz compras no cartão. Todo cartão ele tem o dia de fechamento da fatura, o dia que a fatura, né, o dia que daí já pode comprar para o outro mês e tudo mais, né? E o Cavaleiro de Ouros me vem muito como pessoas que podem talvez fazer isso sem querer, ou terem feito de repente, né? Mas podem talvez perceber essas consequências. Vai pagar o cartão ali, olhou, ué, mas aqui, da onde é que esse valor aqui que eu não tô vendo? Aí você vai ver, você fez uma compra e colocou pra. Acabou entrando já para essa mesma fatura mais recente. Eu vejo muito isso aqui nesse Cavaleiro de Ouro, sabe? E também pode ser que você passe por alguma situação burocrática de ter que esperar, por exemplo, a liberação de alguma coisa, por exemplo, vai receber algum valor, algum recurso, enfim, aí tem que esperar aprovar ali um empréstimo, por exemplo, tem que esperar o órgão lá liberar fazer a liberação dos valores, sabe? Coisa assim. E, claro, lembrando, óbvio, que essa é uma tiragem coletiva, não é? Então, caso você queira saber especificamente alguma questão mais particular, mais pontual, mais específica, eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo. E aí, nesse caso, para a gente poder alinhar, eu vou te indicar clicar nesse link que tem aqui embaixo, onde tem o link para o meu contato, a gente vai conversar e eu vou conseguir entender como eu vou poder te ajudar, certo? Mas no mais aqui realmente é uma leitura mais coletiva. Daí se você sentir que talvez precisa de um direcionamento mais específico para você, para sua energia, para sua situação, tá? Entra em contato comigo para a gente fazer essa leitura. Chegando aqui na área profissional, temos a carta dos enamorados novamente. Ela veio já outro dia, ela se fez presente aqui também. Vocês estão lembrados? Eu não lembro que dia foi, se foi quinta ou se foi nesse mesmo final de semana. Mas a carta dos enamorados aqui, ela vem se fazendo presente de uma forma onde é bem interessante explorar as dinâmicas e aproveitar as dinâmicas
que surgem tanto quanto em relação a decisões que nós precisamos tomar, tanto quanto em relação a parcerias que podem surgir, tanto também quanto alguns caminhos, escolhas mesmo que você talvez precise fazer. E principalmente eu vejo aqui essa energia voltada mais até para a questão do contato, da importância do diálogo, da conversa, da importância dessa diplomacia, dessa troca de ideias, principalmente, né? Que traz um ânimo, uma atmosfera mais amigável e ajuda, inclusive, assim, pode ser que você perceba que talvez no emprego alguém vem te ajudar ou que você vai ajudar alguém e essa pessoa também te ajuda, então rola uma troca bacana onde ambas as pessoas saem beneficiadas. Então, justamente pode ser um dia em que você vai fazer um acordo, vai fazer uma negociação, e não só você vai ter vantagem, mas a outra pessoa também. Então, as coisas ficam mais fluídas, inclusive, por causa disso. Porque é nítido e muito fluido esse benefício para ambos os dois, né? Então, justamente por ter esse benefício para ambos, as coisas fluem melhor, as coisas acontecem melhor, as coisas acabam, né, se desenvolvendo, assim, tá? Então, aqui na área afetiva, de relações, de amizades, de relações nossas com nós mesmos, nós temos a roda da fortuna, tá? Então, meus queridos, podem acontecer algumas oscilações de humor nesse dia. Oscilações de humor. Se não foi muito. Eu falei meio pra dentro, né? Por quê? Aqui tem vários fatores, né, pessoal? A gente pode listar vários, por exemplo. Às vezes, quando a gente. Eu, por exemplo, e todos nós, na verdade, né? Mas eu digo pra vocês que quando eu tô com fome, meu humor muda. E óbvio, todo ser humano é assim. E principalmente até pela questão da deficiência nutricional que o corpo pede, né? Nosso corpo precisa de todos os minerais, vitaminas, ferro, cálcio, carboidrato, energia, proteína, né? E aí pode ser que esse seja um fator, pode ser que talvez você não se alimente muito bem e isso reflita um pouco no seu humor, sabe? E porque aqui vocês sabem que eu sou bem realista, eu trago uma visão realista e não positiva, mas realista realmente de acordo com aquilo que ressoa bastante, assim, né? Se você tá aqui, provavelmente você tá buscando um direcionamento para te ajudar. E é isso que é o meu propósito. Então, às vezes você vai ver eu pendendo um pouco pro lado mais positivo ou para uma explicação um pouco mais cotidiana, porque justamente eu faço essa leitura para que ela possa ser acessível para todos nós de qualquer forma. E claro, lembrando novamente que é uma leitura coletiva. Talvez não ressoe especificamente para alguma questão particular sua, e aí eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo, tá? E o link você encontra aqui na descrição, na legenda. Agora, aqui, essas oscilações de humor podem vir, inclusive, com situações inesperadas que acontecem. Você planejou alguma coisa para essa segunda-feira, fez um planejamento com alguém ou algum compromisso, alguma coisa e muda do nada, assim, ó, sabe? E aí isso pode influenciar no seu humor, no seu dia, no seu estado, assim, sabe? E isso influencia diretamente também nas relações, nas conversas, nas interações, né? Obviamente, tudo aquilo que acontece dentro de nós reflete no exterior. A forma com que a gente se sente muitas vezes reflete a forma que a gente trata as pessoas, né? Então é por isso que eu digo que aqui essas reviravoltas, essas mudanças inesperadas, essas coisas que acontecem de uma forma muito. Eu não tô conseguindo encontrar a palavra, gente. Tá na ponta da língua, mas não tô lembrando. Mas situações assim, realmente sabe quando você é pego de surpresa? Quando você tem alguma circunstância, por exemplo, de algum de alguma situação assim que acaba mudando realmente
né? Alguns altos e baixos nesse dia, sabe? Então, bem provável que você perceba essas condições um pouco inesperadas, assim, acontecendo, certo? Não achei a palavra, mas vocês vão entender. Me conta aqui nos comentários se você entendeu. E me conta se ficou alguma dúvida, que de repente eu tento explicar de uma outra forma, tá? Aí aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos o valete de espadas. E aí o seguinte, aqui vai ser importante nós nos atentarmos a questões psicológicas, questões assim mais de atritos que podem surgir da gente acabar percebendo ou até levando pro lado pessoal alguma coisa que alguém diga e a gente leva pro lado pessoal e já reage de um jeito, já acaba, como que eu vou te dizer assim, acaba até talvez soltando uma farpa, sabe? Porque às vezes a gente acabou interpretando de um jeito equivocado. É bom, né, cuidar esses equívocos e se assegurar que você está entendendo realmente é o que a pessoa quis dizer. Porque às vezes aquilo que você entendeu não foi o que a pessoa queria ter dito de fato, né? E acontece, mal entendidos acontece, tá? Aí só por isso essas questões aqui, né, também psicológicas, é importante se atentar para a questão da mobilidade, da coluna, da postura, tá? E se você tá num lugar ou até num momento onde você está nesse ambiente, o tempo tá meio seco, ou tá meio calor, ou tá seco o tempo assim, talvez seja interessante lembrar de hidratar a pele e tal, sabe? Hidratar a pele, entendeu? E se alongar, tá? Aqui são boas pedidas para essa segunda-feira. Fazer um alongamento, entendeu? E aqui na espiritualidade, é bem provável que tenhamos alguma curiosidade surgindo em algum assunto, sabe? Alguma situação. E ultimamente nós temos tantos acontecimentos vindo à tona e surgindo, né, nas notícias. Meu Deus, o ano mal começou e já tá uma loucurada, né? Então, talvez tenhamos alguma curiosidade em algum assunto espiritual e aqui é bom deixar que essa curiosidade realmente nos guie para que nós possamos entender algumas coisas, refletir, até debater, certo? No conselho, nós temos aqui os 6 de ouros, tá? E aí, o 6 de ouros, ele vai lembrar você, assim, que às vezes você pode buscar, de repente, né, acreditar na generosidade do mundo, né? Acreditar. E isso, às vezes, pode ser justamente aquilo que te mantém esperançoso. Às vezes você pode estar me ouvindo e pode ser uma pessoa que não seja nem um pouco religioso, não tem nenhuma doutrina algum, né? Mas é uma pessoa que acredita no ser humano. Você pode me dizer assim, Tami, eu não acredito em religião e tal, mas acredito, né, na natureza e no ser humano. E somente isso já transparece o quanto espiritual você é e o quão importante é continuar acreditando nisso. Acreditando que as pessoas talvez não contam com uma ajuda divina quando querem, quando precisam, ou quando fazem uma oração, ou enfim, né? Às vezes as pessoas se sentem assim, né? Pensam, pô, parece que Deus não tá do meu lado. Às vezes tem pessoas que às vezes duvidam de uma engrenagem. Eu vou falar assim, tá? Nem vou falar tanto, porque aqui eu sei que tem uma diversidade de pessoas aqui no nosso público, que tem gente que é ateu, tem gente que acredita, tem gente que tem uma espiritualidade muito cultuada, né? Enfim. Mas aqui o que eu quero dizer é exatamente isso, né? Às vezes a nossa fé na humanidade, em acreditar que talvez o ser humano pode escolher ser melhor e assim pode fazer um mundo melhor, e isso é algo que pode ajudar a manter a fé. E muitas vezes eu posso soar um pouco gratiluz, não sei se esse seria um termo adequado, porque muitas vezes eu trago aqui, insisto com vocês, né, de da gente manter essa visão de acreditar, de ter fé, e
nisso que eu tô falando. Que bom que veio um exemplo aqui para ilustrar, porque eu acredito em nós, seres humanos. Eu posso dizer para vocês que eu percebi uma mudança em mim, percebo a cada dia, tenho a humildade de tentar entender que cada dia vai haver um ensinamento, que a vida é didática em todos os momentos e que nada está acontecendo comigo. Ah, e o universo está fazendo isso comigo. Não. As coisas que acontecem, acontecem para mim. Eu tento manter essa visão e é isso que eu tento passar também aqui, porque justamente é isso que eu, como uma pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, isso é algo que realmente me faz ter os pés no chão, mas também faz o meu coração confiar tanto em mim, na minha vida, no meu propósito, no meu dia a dia. E eu acredito que seja isso que esteja trazendo esses resultados que eu percebo no meu dia a dia, através das pessoas. Justamente é isso que eu tô falando, é das pessoas, é acreditarmos no ser humano, nas pessoas. É através das pessoas que eu vejo, nossa, às vezes eu recebo cada depoimento lindo, com palavras lindas assim que eu nem teria palavras para falar assim para uma pessoa, para falar tão bonitas para alguém, sabe? E eu recebo palavras lindas. Então, sabe, é o ser humano que me faz perceber, pô, tô no caminho certo, tô fazendo um trabalho bacana. E é isso que tem que motivar a gente, entendeu? Pô, aqui, ó, a pessoa me deu um apoio, me deu uma mão, me deu um incentivo, sabe? Até pode ser que o exemplo de alguém fazendo isso te traga essa. Às vezes a gente vê um vídeo, né, na internet, olha, nossa, aqui, ó. É claro que às vezes tem pessoas que filmam pra se gabar. Eu não tô falando disso, gente. Eu não tô falando disso. Tô falando das pessoas que, sabe, despretensiosamente, sem nenhum intuito, às vezes você vê um vídeo de uma pessoa lá longe, assim, que você vê que não foi filmada pra, né, enfim, uma coisa aconteceu e você vê a pessoa ali fazendo uma boa ação. 6 de ouros, dá um zoom aqui, gente, nas cartas pra vocês verem. É uma pessoa estendendo a mão e outra ajudando, né? Então, é sobre isso, gente. É sobre isso. Sabe? Às vezes a gente pode não contar, né, com alguma, sei lá, acho que talvez a divindade não trabalhe assim com nós. Acho que talvez é o meu pensamento, né, gente? O meu pensamento é esse. Que Deus não tá lá preocupado o tempo todo em atender os meus pedidos. Ó, Deus, eu quero isso, 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 isso. Não, sabe? Eu acho que não é por aí, né? Então, que nós possamos encontrar nas pessoas essa capacidade de encontrar algo, encontrar, né, um apoio, uma coisa, entendeu? Eu espero que tenha feito sentido. Eu agradeço pela sua companhia. Não esquece de sair. Antes de sair, você vai deixar o like. Espera aí, não sai ainda. Deixa o like, segue o perfil, ativa as notificações e compartilha com alguém que também pode ser útil para essa pessoa, se ressoa para você. Eu agradeço imensamente essa companhia de vocês aqui comigo. Espero que tenha feito tanto sentido para vocês quanto fez para mim, que tenha sido tão especial e útil para vocês quanto foi para mim também refletir com vocês sobre essas incríveis palavras que as cartas trazem, né? Que eu traduzo aqui, né? Mas quem traz essa mensagem é o tarô. Eu só tô traduzindo aqui. Eu espero que. Nossa, eu achei linda essa mensagem aqui do 6 de ouros. E eu espero que você também tenha gostado. Deixa o like aqui, me conta se foi útil, se gostou. Agradeço a companhia, um abraço fraterno, uma ótima semana, uma excelente segunda-feira. Fiquem bem e até mais.